Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje eu estou aqui em outro cinema, né, no Estação Net Rio, né, para conversar mais sobre cinema com vocês, né, sobre os filmes que estão rolando em cartaz. E eu quero hoje conversar sobre um documentário brasileiro chamado Memória Sufocada, que é um documentário sobre a ditadura militar, né, e sobre as ações do Carlos Brilhante Ustra, né, que foi o chefe do ICOID, né, justamente na época da repressão. E aí vocês já sabem do que se trata, né? Se fala de todo o contexto da ditadura civil-militar, né? Se fala do contexto da tortura, e é um documentário que não tem, vamos dizer assim, uma voz em off explicando tudo. É um documentário que é mais aquele estilo de você montar, né, uma narrativa, né, utilizando imagens de arquivo, né, e imagens de depoimentos, né, dos torturados, né, e do próprio Carlos Brilhante Ustra, né. Ele é meio high-tech, né, ele é meio feito dentro daquela coisa do computador, né, das telas de computador que você fica buscando imagens aqui, imagens ali, botando verbetes no Google, né, coisa e tal. Então ele tem essa dinâmica aí de internet que a gente conhece, que a gente já vê até em alguns outros filmes, né, no caso, né. Mas o interessante desse documentário também é que ele vai justamente, né, tentar estabelecer um paralelo entre o contexto da época da ditadura lá em 1964 e toda a questão do impeachment, né, da Dilma Rousseff também em 2016, né. E aí você faz até algumas coisas, que é, por exemplo, colocar as imagens da votação do impeachment da Dilma, né, e no fundo você coloca um som justamente da época do golpe de 64, né, para você mostrar como há uma correspondência muito grande, né, entre os dois fatos ocorridos, né, tão distantes no tempo, né. É um documentário que começa falando de todo o contexto do golpe, né, vai falar do João Goulart, das reformas de base. Ele é bem histórico, ele é bem didático nesse ponto, né, tem até uns depoimentos, né, do meu querido professor Jorge Ferreira da UF, né, que é especialista dessa época, né, de Vargas, do contexto da década de 60. Ele escreveu uma biografia, né, sobre o João Goulart também, né, e tem esses depoimentos dele lá. Então, quer dizer, fala-se também depois da anistia, da Comissão da Verdade, mostra-se, por exemplo, entrevistas que o Alexandre Garcia fez com o João Figueiredo no Manchete, né? Você tem uma série de imagens de arquivo ali que são muito interessantes, né? Que foram bem montadas, que foram muito bem construídas, né? Essa narrativa só baseada nas imagens exige uma montagem do filme muito boa, né? Muito bem colocada, né? No caso, né? E para quem conhece, né, um pouco da história da ditadura civil-militar, né? Você não tem muitas novidades, né? Quem já se sabe, já se falava da participação dos Estados Unidos no golpe, falava-se das práticas de tortura aqui que são extremamente cruéis, né? No caso, né, os torturados falando, né, com riqueza de detalhes, as práticas de tortura que eles sofreram, né? As pessoas contestando, né, essas versões dos torturados, dizendo que são fake news, que são terroristas, que mataram, esquartejaram militares. E é muito interessante ver como os militares na época também, que estavam torturando as pessoas, também usavam fake news, porque quem morria torturado, na verdade, era morto em combate. O que aparecia nos jornais é que a pessoa tinha sido morta em combate, no caso, né? E eles batiam muito nessa tecla, né, de que os mortos que apareciam no ICOD tinham sido executados em combate nas ruas ou tinham se suicidado, né? Que é a história da carochinha que a gente já conhece de longa data, né? E você vê que a questão das fake news não é uma coisa só de 2016 para cá, mas uma coisa que também aconteceu muito na época da ditadura militar. O que eu posso falar mais? A gente tem, então, uma montagem muito bem feita, né? Como eu falei, uma montagem muito bem elaborada, tá? E principalmente você colocar, né, fazer um paralelo entre a época da ditadura militar, né, e o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil também, que acabou não ficando muito longe, né, se a gente parar para pensar com calma, né. E o documentário ele explora muito bem isso, tá? Então, gente, vale a pena vocês darem uma olhada nisso, tá? Vale a pena vocês verem esse documentário Memória Sufocada, tá? E essa é a minha dica de hoje. E espero, né, que vocês
isso ajude vocês a refletirem um pouco. Quem já conhece alguma coisa da história da ditadura militar já sabe mais ou menos o que vai encontrar lá, né? Não se encontra coisa muito diferente do que foi dita, né, em outros documentários, né, em livros, coisa e tal, né? E quem não conhece tem uma ótima oportunidade para conhecer. No final tem até um site do filme com QR Code, inclusive, para você poder conhecer mais sobre a ditadura militar. Quer dizer, o documentário ele se expande para além, né, dos limites da exibição, né? Isso que é uma coisa interessante, né? Ele dá mais informações para vocês, né, no caso, tá? E para quem está ainda conhecendo esse assunto, vale a pena, é uma boa introdução para se conhecer bastante sobre o que foi essa ditadura civil-militar. Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de acessar meu site, batataespacialtudojunto.com.br, e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.